Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aleluias. E nós queremos segurar essa parte aqui. Guia-me. Guia-me. Quer dizer, me dirige, me conduz, me aconselha. É um ato, irmãos, de guiar, de dar direção. Ele está aqui pedindo um governo sobre a sua vida. É um ato que ele chega para Deus. Deus, governa a minha vida. Então, em outras palavras, guia-me. Nessa que eu achei forte e achei bonita é: governa a minha vida. E quando eu, dos meus 11 a 10 anos já em diante, até 14, mas aí dos 14 anos, 13, irmãos, eu ia para onde eu queria. Antes eu pedia: pai, eu posso? Mãe, eu posso? Então eu fiquei num desgoverno tão grande que eu não perguntava, eu não pedia, e eu só quebrei a cara. Mas quando Deus, com a sua mão forte e braço estendido, me resgatou, com 22 anos, já desde os meus 20 anos vindo para Jesus, com 2 anos, veio proposta de eu sair ali da congregação do Jardim Ramala para ir para a Bahia. Que tal horário vinha me buscar, tal dia e tal horário. Lá vai a Sandrinha para a oração, que lá eles me chamam de Sandrinha ali na capital. Lá vai a Sandrinha para a oração. Deus, quando eu não te conhecia, eu ia para onde eu queria, não perguntava nem para os meus pais. E eu falei claro com Deus, e eu só quebrei a cara. Mas hoje eu conheço o Senhor. Eu tenho um dom em alguém que governa a minha vida. Eu vou ou eu fico? Eu vou ou eu fico? Mas não foi só uma oração, foi várias orações durante a noite, durante o dia, arrumando a casa, cuidando dos filhos, fazendo a obra ali do Senhor. E fui pela manhã num lugar onde ninguém me conhecia, numa consagração. Quando eu dobro meu joelho, uma irmã levanta e só fala assim: Deus manda te dizer, fica aonde está. E nós ficamos, porque eu tenho agora, irmãos, um governo. E esse governo que se chama é Deus. É Jesus que nos guia. É Jesus que nos instrui. E eu quero dizer para cada um que está aqui: Deus nos abençoou em obedecer o governo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Então é muito importante, jovem, adolescente. Detalhe, eu não conhecia Jesus quando eu era rebelde daquele jeito. Eu não conhecia Jesus e nunca fui evangelizada quando eu era desobediente e fazia descaso dos conselhos dos meus pais. Porque de Deus eu desconhecia, mas dos meus pais eu ouvia. Conselhos do meu pai eu ouvia. Conselho da minha mãe eu ouvia. Das mulheres que trabalhavam na nossa casa, que cuidavam de nós, eu ouvia. Eu não conhecia Deus e eu fazia descaso. Agora um alerta para nós neste culto, para você jovem, para você adolescente, até mesmo nós que já casamos, já adquirimos família, temos nossos pais vivos ainda. O descaso, irmãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus, é um caminho perigoso. É um caminho que não vai te levar a lugar nenhum. É um caminho que vai travar sua vida espiritual. E por a sua vida espiritual estar travada, você vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Então, situações pode acontecer difícil. Deus nos dá liberdade de fazer as nossas escolhas. E hoje Deus nos chama a atenção para nós escolher a coisa certa. A orar e pedir que Deus nos guie, que Deus nos oriente, que Deus nos conduza, que Deus
Deus governe a nossa vida. Aleluia. Então aqui na introdução eu destaquei uma palavra. Deus é um Deus que age, que fala e que intervém. Então, irmãos, ser guiados pelo Senhor, sabe o que é? Um privilégio. É graça, pois nós não merecemos. Amém. Quando a gente vê aquelas orações, tem de misericórdia. Nós vemos na Bíblia muito essas palavras. Deus tem de misericórdia, tem misericórdia de mim. E essa palavra misericórdia quer dizer, eu não mereço, eu não sou digno, mas me abençoa. E hoje eu estou aqui, você está aqui, nós não somos dignos, mas Deus nos abençoa. Então não faça descaso com Deus que age, que fala, que intervém, e seja guiado por Ele, porque é um privilégio. Aleluia. Nós ao menos o livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que Jesus, irmãos, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, tá? Para ser o quê? Para ele ser tentado. Então os adolescentes, as crianças que frequentam a salinha de escola dominical, ou mesmo nos cultos, já são bem cientes do que aconteceu com Jesus. Então nós todos aqui somos cristãos, então nós sabemos como foi a tentação, o que aconteceu. E sabemos que ele foi guiado pelo Espírito Santo, tá? Não está ali espírito do maligno. Foi o inimigo que conduziu Jesus ao deserto. Era de se imaginar que Jesus o que? Não precisava ser orientado por outra pessoa. Ele era o Filho de Deus. Ele é Deus. Por que ele precisava do Espírito Santo conduzir ele? Então, às vezes fica uma interrogação para quem é crítico, às vezes, né, quer criticar ou discordar das passagens bíblicas, né? Então, era de se imaginar que Jesus não precisava ser orientado por outra pessoa. Entretanto, precisava sim, tá? Ao descer da sua glória, Jesus abriu mão dos seus direitos divinos para se tornar semelhante a nós. Por isso foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, se Jesus precisou ser conduzido pelo Espírito Santo, quanto mais nós. Afinal, todos os filhos de Deus precisam e devem ser guiados por Ele, como está escrito em Romanos 8,14, que nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite? Você pode levantar a sua mão, mesmo que o inimigo está dizendo: oh não, você é filho de Deus, mas desde que você deixe Ele te guiar. Então um alerta para nós. Jesus nos deu, portanto, um valioso exemplo nesse sentido. Se o mestre, sendo quem é, não viveu de modo independente, muito menos nós podemos viver independente. A Bíblia fala sobre dois modos de vida através das expressões. Qual é a primeira? Andar segundo a carne. E a segunda, andar em espírito. Gálatas 5,16, ouçam, aleluias. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: desde que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Gálatas capítulo 5,16 na versão NTLH. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode glorificar a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então aqui, andar na carne é viver de acordo com os desejos carnais, conduzindo a si mesmo segundo a sua vontade, os seus preceitos, os seus pensamentos humanos e mundanos. Aí eu coloquei
alguém aqui é andar sozinho. Essa independência te afasta de família. Essa independência te afasta de Deus. Essa independência te afasta dos irmãos em Cristo. Esta dependência te afasta de amigos. Esta dependência te afasta de tudo e de todos. E quando você perceber, você está sozinho. Agora, andar em Espírito é ser levado pelo Espírito Santo. É andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, quando nós aceitamos o seu governo na sua vida, na minha vida, automaticamente a nossa família, ela é abençoada. O nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, ou com as nossas esposas, aonde trabalhamos, aonde nós vamos, automaticamente nós temos relacionamentos abençoados. Chegou uma moça para mim e ela falou assim: quando eu resolver todo esse problema, quando acontecer assim, eu vou voltar para Jesus. Eu falei: tá errado. Aí nunca que você vai voltar. Então volte agora, porque aí as portas vão se abrir. O segredo, irmãos, é nós aceitarmos o governo de Deus nas nossas vidas. Queremos que Deus ande conosco, sim ou não? Sim. Mas o que precisamos é andar com Ele. Se andarmos com o Senhor, nós vamos aonde Ele quer e não aonde nós queremos. Fazemos planos? Sim. Queremos determinar que Deus os realize? Sim. Ele pode até realizar alguns dos nossos sonhos, desejos e petições. Mas, a nossa atitude deve ser de submissão, permitindo que Ele, Deus, nos conduza, governe a nossa vida por onde que Ele quiser, por onde Ele quer. E louva a Deus que o salmista Davi, no Salmo 23, conhecido da igreja, ele ora dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Novinha, sofrendo, subi numa avenida imensa, e eu subia dizendo para Deus: guia-me, Deus, orienta-me, Deus, sonda-me, ó Deus, direciona os meus passos, Deus. E eu quero dizer para os irmãos: eu desfruto das bênçãos do Senhor, da paz que excede todo entendimento. E o Senhor quer que nesta noite você desfrute da sua grandeza, da sua bondade, governando que a sua vida. Aleluia! Para onde o Espírito Santo nos levará? Uma pergunta, resposta: para os lugares determinados pelo Pai. Ele levou Jesus ao deserto. Gostaríamos que o Espírito Santo nos levasse, nós aqui, apenas a lugares agradáveis, mas Ele certamente nos levará a lugares necessários. A situação e experiências diversas que podem ser aprazíveis ou não. A vida do cristão a vida do cristão tem boas e ruins fases, tá bom? Mas que só ocorrem por um propósito de Deus, contribuindo para o que? O nosso bem e crescimento espiritual, como está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. E um alerta: quantas pessoas estão vivendo sem direção, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Estão o quê? Desorientadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Muitos vivem assim porque não conhecem Jesus.
Jesus. Então aqui, ó, muitos estão assim porque não conhecem Jesus, não creem nele e não receberam como seu Salvador. Mas, vírgula, o que dizer de nós cristãos que está nessa situação? Existe uma explicação? Sim, deixaram de seguir a direção de Deus. Deixaram de ouvir os conselhos de Deus. Deixaram de orar e pedir: guia-me com a tua verdade. Deixaram de pedir: Deus, governe a minha vida. Deixaram de dizer: Deus, direcione a minha vida. Então, como nós podemos ser guiados por Ele? Como alguém pode conhecer e realizar o que é a vontade do Senhor? Deus nos deu capacidade, liberdade para resolver essas pequenas questões. Entretanto, irmãos, existem decisões em nossas vidas que são muito importantes. Então, ao contrário de pequenas, são decisões grandes, pois mudam completamente o rumo da nossa história. Nessas horas, precisamos de uma direção segura, pois as consequências boas ou más podem ser o quê? Irreversíveis. Temos liberdade de escolha, todos nós sabemos, mas Deus nos mostra a melhor opção, que está aqui, ó. Glória a Deus. Temos liberdade de escolha, mas a melhor opção está aqui. Aleluia. É importante aprender e ver e entender os sinais que nos ajudarão a andar no melhor caminho. E como descobrir a direção certa? Bom senso, inteligência, conhecimento são importantes, são úteis, mas, aí eu ponho uma vírgula, podem não ser suficientes. Use a capacidade intelectual, mas não se apoie totalmente. Por mais conhecimento que possamos adquirir, não seremos oniscientes, prescientes. Portanto, somos o que? Dependente de Deus. Então, independente do seu estudo, independente da sua inteligência, independente das suas boas qualidades ou das outras qualidades que você acha que não tem nenhum valor, independente delas, nós somos dependentes de Deus. Vemos um conselho da palavra de Deus em Provérbios 3:5 que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Então, atenção, ouça a voz da consciência, mostrando o que é certo e o que é errado. Entretanto, vírgula, isto não é tudo. Não é apenas por se tratar de algo certo ou errado, mas por esse acordo tem que ser com a vontade de Deus para a sua vida. Precisamos de direção divina. Então, o que nós temos que fazer? Ore, entregue a sua vida, peça a Ele orientação, como no tema diz: guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Quando oramos, dividimos a nossa responsabilidade com Deus. O Senhor responde de como? De várias formas. Podemos ouvir a sua voz diretamente. Ele nos fala também através da sua palavra e na pessoa do Espírito Santo. Precisamos de direção divina. Conheça a Bíblia e siga os seus propósitos. A Bíblia nos dá conselho para as boas escolhas. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu creio que essa lista de valores deve também fazer parte das decisões
e escolha das nossas vidas. Ai, xereregai. Ouça os conselhos das pessoas mais experientes, a orientação de acordo com os princípios bíblicos. Jeremias 6,16 nos ensina: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis o que? Descanso para as vossas almas. Aleluia. Lembrando que o líder eclesiástico orienta os pastores, os professores, aqueles que ministram e ensinam. Eles orientam, mas não tomam decisão no seu lugar. Alguém está entendendo? Nós somos orientados, mas eles não tomam a decisão no nosso lugar. Meu marido me orienta, meus pais, nosso pastor nos orienta, mas quem toma a decisão, se eu acato o conselho deles, dos meus pais e desta palavra, sou eu e é você. Podemos contar com a direção do Espírito Santo, mas quando vier o Espírito da verdade, olha o que diz: ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Então vamos recapitular aqui. Precisamos de direção divina. Então, ore, conheça a Bíblia, ouça os conselhos, conte com a direção do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Saiba que Deus nos guia também por meio de circunstâncias. Se em algum momento não houver direção, atenção, não houver certeza, talvez seja melhor você não sair do lugar. Nesse caso, se a decisão, ela pode até ser adiada. Quando Israel viajava, irmãos, pelo deserto, havia uma nuvem que os guiava. Como está em Números, capítulo 9, do versículo 15 ao 23. Se a nuvem parava, eles ficavam parados ali naquele lugar e permanecia. Então existem momentos que devemos esperar com paciência até que recebamos uma nova ordem e uma nova direção. De quem? De Deus, do teu Salvador, do teu Redentor, do teu cuidador. Tua verdade é amor.